Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez, Senhor, em Tua presença nesta manhã, pedindo a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, sobre esta escola bíblica, sobre esta aula, que o Senhor nos abençoe, Senhor. Use a vida do Teu Filho para poder, ó Pai, trazer à luz a Tua palavra aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A edificação, papai, desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então nós, na parte de Cristologia, nós estudamos a doutrina do Logos. A doutrina do Logos, ela já começa a falar alguma coisa sobre a divindade de Cristo, mas ficam algumas coisas para falar. Então nós falamos sobre a doutrina do Logos, e como eu já disse, fala um pouco da divindade de Cristo. Hoje nós vamos começar a falar da humanidade de Cristo. Quando nós terminarmos de falar da humanidade, nós vamos voltar a falar da divindade e completar aquilo que nós não falamos, porque nós só falamos da doutrina do Logos, que só aponta para a divindade, mas não falamos detalhes da divindade. Então, hoje, nós vamos falar da humanidade de Cristo. Jesus, homem, como entender a sua natureza, como entender a natureza humana de Cristo. Se vocês depois confiram a apostila, a partir da página 80 da apostila, tá? Essa aula é um resumo daquilo que começa na página 80 da apostila. Pois bem, então a doutrina da humanidade de Jesus é um dos fundamentos da fé cristã. É fundamental para a fé do crente entender que Cristo é humano. E não foi humano não, ele é humano ainda hoje. Depois que a humanidade dele e a divindade se juntaram na encarnação, depois que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele permanece 100% Deus e 100% homem. Isso é fundamental, nós entendermos que Jesus na encarnação se tornou, ele era Deus, já era Deus e se tornou também homem, e que ele continua também homem. Porque o fato de que Jesus, 100% Deus e 100% homem, está no céu, é a nossa garantia de que nós também iremos para lá. Popularmente, eu ouvi muito isso quando eu era garoto, meus irmãos brincavam muito com coisa que não se deve brincar, mas eles não eram crentes, então eles falavam brincando assim: eu não sei se o céu é bom. Ninguém nunca veio de lá para falar se lá é bom ou não, então eu vou aproveitar aqui na terra mesmo. Pois é, ninguém nunca veio de lá para dizer se lá é bom, mas tem alguém lá, já como garantia de que nós iremos para lá. E esse alguém é Jesus, 100% Deus, 100% homem. Jesus num corpo humano glorificado, depois da sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus, subiu para o céu e ele está lá, com uma garantia de que nós também para lá iremos. Portanto, a doutrina da humanidade de Cristo ela é fundamental para a nossa fé. A Bíblia ela testifica claramente acerca de Cristo homem, não só do Cristo Deus, mas também do Cristo homem. As Escrituras nos revelam Jesus como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, o Filho unigênito de Deus. Ele não é só o primogênito, ele é também o unigênito, ou seja, o único desta essência. Não existe outro Filho de Deus que tenha a essência de que Jesus Cristo tem, que é a mesma essência de Deus. Mas ele se tornou plenamente humano. E o mistério
da encarnação, o mistério de Cristo se tornar plenamente humano, é que ele se tornou plenamente humano sem deixar nenhum dos seus atributos, ou seja, sem deixar de ser Deus. Quando ele se esvaziou, ele não se esvaziou dos seus atributos, ele esvaziou da sua glória, como eu já disse aqui algumas vezes, como um rei que deixa as vestes reais e vem para o meio do povo comum, nem por isso ele deixa de ser rei. É o auto-esvaziamento. Ele se auto-esvaziou. Também chamado de doutrina da kenosis, porque a palavra grega para esvaziamento é a palavra kenosis, é chamado também de doutrina da kenosis. Agora tem que tomar cuidado, que tem a doutrina da kenosis verdadeira, ortodoxa, perfeita, e tem uma doutrina da kenosis de origem alemã, que fala que Jesus se esvaziou dos seus atributos, de alguns deles. Se ele tivesse se esvaziado dos seus atributos, em algum momento ele teria deixado de ser Deus. E isso não aconteceu. Então vejamos Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Pode ler para nós, por favor, pastor Rony. Filipenses 2, 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel também, tá bom? O mesmo versículo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa é a doutrina do esvaziamento, é o que aconteceu na sua encarnação. As duas naturezas de Jesus, a humanidade e a divindade. Jesus é uma só pessoa que possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então é por isso que não tem nada nem ninguém que se compare a Cristo. Porque qual outro ser, qual outra pessoa que tem duas naturezas? Nenhuma. A única pessoa que tem duas naturezas é Jesus. Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Tem ainda hoje, eu reafirmo, ele continua 100% Deus e 100% homem. Está lá no céu num corpo humano glorificado. Realmente nós não temos a capacidade de entender completamente o que envolve as duas naturezas de Jesus Cristo. Nós podemos e devemos estudar, procurar entender o melhor possível, mas nunca nós vamos entender totalmente, porque se nós entendermos totalmente, deixa de ser um mistério. E a encarnação de Cristo, ela é um mistério. Se nós entendermos totalmente, pronto, já sei tudo sobre a encarnação de Cristo, já sei tudo sobre a união das duas naturezas, a humana e a divina, deixa de ser um mistério. Mas nós podemos saber muitas coisas, e tudo que nós conseguirmos entender dessa união das duas naturezas, vai refletir na nossa fé. Fé que eu digo aí, a fé enquanto conjunto de doutrinas. Vai refletir naquilo que nós cremos, fé como conjunto de doutrina, e vai refletir também na nossa fé do ponto de vista prático. Que a fé, ela tem alguns aspectos, né? E no mínimo dois. A fé como conjunto de doutrinas, aquilo que eu creio, a minha fé. A Bíblia diz, falando do apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim: ele agora professa a fé
que outrora perseguia. Ou seja, agora ele defende o conjunto de doutrinas que antes ele perseguiu. Fé como conjunto de doutrina. E fé como prática, aquilo que eu acredito que move a minha vida espiritual. Como se fosse teoria e prática, tá? Então, o fato de Jesus ser 100% Deus e 100% homem envolve nesses dois aspectos da fé. A fé tem outros aspectos, mas eu estou relacionando esses dois. Envolve na parte teórica, aquilo que você crê, aquilo que você crê, aquilo que você professa, e envolve na parte prática como você reage, como você ora. Porque se Jesus não fosse 100% Deus e 100% homem, nós teríamos que orar como as religiões orientais meditam. Tipo uma yoga, uma meditação transcendental, porque ele não nos entenderia, porque ele seria somente um Deus. Não seria um homem para entender as nossas necessidades. Então a nossa oração não poderia ser essa coisa prazerosa. O crente tem que ter prazer em orar. Não poderia ser essa coisa prazerosa de que você ouve e tem certeza que alguém está ouvindo e que vai lhe responder. Nem que responda não, mesmo que responda não vai acontecer. Ou que responda espere, mas que vai responder, vai. E até mesmo o próprio silêncio de Deus é confortante, porque nós sabemos que depois do silêncio vem a ação. Ele não vai nos desamparar. Então, se ele não fosse 100% Deus e 100% homem, isso não seria possível. Para orar, nós teríamos que entrar num tipo de um transe, como dizem as religiões orientais, budismo, hinduísmo, meditação transcendental, também é uma seita oriental, para poder nos comunicar com ele. Então, nós podemos saber tudo que é necessário para nós sobre a divindade, sobre a humanidade de Cristo. Não todo o mistério, mas tudo que é necessário para nós. O apóstolo Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer, ele revelou. É bem verdade que essa revelação traz também uma responsabilidade, porque o texto em que está inserido, o contexto em que está inserido esse texto, diz o seguinte, que o que de Deus se pode conhecer, ele revelou para que sejamos inexcusáveis, para quando chegar na hora do acerto de conta não ter desculpa, dizer que não sabia. Mas que o texto diz que ele revelou, que nós podemos conhecer, diz. O problema, o peso da responsabilidade está no contexto. Então existem várias verdades que a Bíblia afirma e explica. Ela afirma e explica. Enquanto outras ela apenas afirma e não explica. Permanece como um mistério. Permanece como um mistério. Até porque se ela explicasse, nós não compreenderíamos. Tem coisa que a nossa mente não alcança. Os pensamentos de Deus não são os nossos. A doutrina acerca das duas naturezas de Jesus é como essas doutrinas. E como essas doutrinas, e como essas naturezas se relacionam, as duas naturezas e como elas se relacionam, certamente é uma dessas verdades. Em casos como esse, cabe apenas aceitar tal verdade pela fé. Aceitar tal verdade pela fé. Está qualificada, está elencada entre as verdades que a Bíblia afirma, mas não explica totalmente. E aí a parte que nós não entendemos totalmente, nós aceitamos pela fé.
A Bíblia diz que, em parte, nós conhecemos, e em parte nós profetizamos, ou seja, nós dizemos, olha, cremos que será assim. Profetizar no sentido de dizer, eu creio que será assim. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Mas quando nós chegarmos no céu, nós o conheceremos como também dele somos conhecidos. Isso quer dizer que quando chegar no céu nós o conheceremos totalmente, porque ele nos conhece totalmente. Então, se quando nós chegarmos no céu, nós o conheceremos como dele somos conhecidos, no céu nós o conheceremos totalmente. Não nos tornaremos deuses, tá? O crente não vai se tornar um Deus quando chegar no céu. E também não vai se tornar um anjo. Ele terá um corpo semelhante ao corpo dos anjos, mas não será um Deus e nem será um anjo. Mas também, por outro lado, nós não vamos ser como uma ideia oriental de uma gota de água que desaparece no oceano. O Nirvana atingiu o Nirvana, atingiu o auge do objetivo das religiões orientais, quebrar a Sansara. O que é a Sansara? Alguns falam Sansara, outros falam Sansara, mas só tem um R no final, então deve ser Sansara a pronúncia certa. O que é quebrar a Sansara? É parar de reencarnar. Porque as religiões orientais dizem que a pessoa, não todas elas, mas as principais, dizem que a pessoa morre e reencarna para poder continuar trabalhando aquele karma, aquela carga negativa de vidas anteriores. E o máximo, o que se aproxima da salvação no cristianismo, na religião oriental, é atingir o não ser. É como uma gota de água que cai no oceano e desaparece nela. O cristianismo não tem esse negócio de atingir o não ser, não. Lá no céu nós seremos nós mesmos, seres humanos glorificados. Eu serei o João Carlos, um ser humano glorificado. O pastor Rony será o pastor Rony, um ser humano glorificado. Agora, tem muita coisa que nós não sabemos, porque o apóstolo Paulo diz que lá é o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração, é o que tem preparado para nós lá. Então, veja bem, aqui nós captamos as coisas pelos nossos 5 sentidos. Quais são? Audição, visão, paladar, tato e falta um. Olfato. Isso. Nós captamos as coisas pelos nossos 5 sentidos. Lá, o nosso centro emotivo será mudado de uma tal maneira que nós conheceremos e viveremos coisas que aqui nós não conseguimos imaginar. E por isso que Paulo cita os sentidos, os principais, o que os olhos não viu, os 2 sentidos principais, a visão e a audição. O que os olhos não ouviu, o que os olhos não viu e o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós quando nós chegarmos lá. Mas nós seremos seres humanos glorificados. A doutrina acerca das 2 naturezas e como elas se relacionam, certamente é uma dessas doutrinas que são afirmadas, mas não totalmente explicadas. Em verdade, casos assim, cabe a nós aceitarmos tal verdade pela fé. Porque veja bem, o apóstolo Paulo era um homem conhecedor do Antigo Testamento, muito conhecedor. Mas os outros judeus, os outros apóstolos, também conheciam o Antigo Testamento. E como é que eles poderiam crer
e depois os gentios, também aqueles que não eram judeus, que aceitaram a Cristo como Salvador, poderiam crer nas revelações que Paulo recebeu de Jesus. Que Paulo recebeu revelações de Jesus que não estavam explícitas no Antigo Testamento. Embora Jesus tenha dito que todo o Antigo Testamento falava dele, a lei, os profetas e os escritos. Mas a Paulo são reveladas verdades que estavam ocultas e que são reveladas a Paulo. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mistérios, coisas que não estavam totalmente claras no Antigo Testamento, ainda que todo o Antigo Testamento aponta para ele. E se ele afirma ter recebido do Senhor, e são novidades, são novas revelações, cabe entender pela fé. Muita coisa nós podemos entender porque estão praticamente explícitas no Novo Testamento, mas tem coisa que não estão. E as duas naturezas de Cristo é uma delas. E aí a gente tem que entender pela fé. Para falarmos sobre a humanidade de Jesus, precisamos aceitar plenamente a divindade. Então nós já aceitamos plenamente a divindade de Cristo. Nós já entendemos lá desde o primeiro versículo de João, né? No princípio era o verbo era Deus. Nós entendemos que aquele verbo que era Deus e que é Deus e que estava desde o princípio com Deus e tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito do que foi feito se fez, nós já cremos que aquilo aponta para a divindade de Cristo e outras provas da divindade que nós estudaremos quando terminarmos de estudar a humanidade. Então, para entender a divindade, a humanidade tem que aceitar também a divindade. Na Bíblia existe referências que provam que Jesus é Deus, mas ainda não é dela que nós vamos falar. O Filho unigênito do Pai, a segunda pessoa da Trindade, Jesus é Deus, Jesus é o Filho unigênito do Pai, é o único, o unigênito é o único no sentido de que da essência que ele é, ou seja, a mesma essência do Pai, ele é o único. Nós também somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus por criação. Nós somos criados, como os anjos também foram criados. Mas Jesus não, Jesus nunca foi criado. Jesus sempre existiu e ainda assim é filho de Deus. Ele já era filho de Deus nos planos de Deus, porque a encarnação já estava planejada. Então vejamos alguma coisa acerca disso. Desembanha a espada aí, Salmo 110, versículo 1. Pastor Rony, por favor. Se o senhor puder ler naquela versão mais antiga que o senhor leu nas últimas aulas, nas outras aulas, eu fico grato. Salmo 110, versículo 1. Pastor Rony lê e os demais acompanham. O slide já está no grupo, tá, com essa aula, como sempre. E ela corresponde na apostila à página 80. Salmo 110, versículo 1. Eu acho que eu vou ler. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Disse o Senhor Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés.
o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel. Emanuel, que traduzindo quer dizer Deus conosco. Esse menino será Deus. É Deus. O mesmo livro, capítulo 9, verso 6. Mesmo livro, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Forte. Malaquias capítulo 3, verso 1. Veja que está falando da humanidade e da divindade. É um menino, mas é também Deus forte. Nasce como um menino, mas é o Deus forte. Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Repetindo Isaías, né? Isso. Repetindo Isaías, dizendo que Isaías está se cumprindo. Muito bom estar domingo de manhã na casa do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 16. Mateus 16, 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aí. Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém, gente? Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Nos profetas, Professor, incluindo Isaías. uma pergunta. Os judeus têm dificuldade de aceitar Jesus como Filho de Deus, porque os judeus, quem viria nos resgatar não seria o próprio Deus? Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender Filho de Deus como assim fosse criado por Deus. Como que seria a resposta certa aí? Porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No nosso entender, a nossa forma de entender, Pai, porque foi Ele que deitou com a mãe e nasceu a gente. Aí você falou que Jesus não foi criado por Deus, ele já existia. E por que leva o nome de Filho se ele não foi gerado pelo Pai? Leva o nome de filho porque sempre esteve nos planos do Pai que ele se tornasse filho através da encarnação. Sempre esteve.
Porque Deus é atemporal, não precisava, para Deus não precisava ele encarnar para depois ser chamado de filho. O profeta Isaías diz assim, ó, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí se pensa, está falando do chamado do profeta. Sim, está falando do chamado do profeta, mas aponta para a encarnação de Cristo. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí a resposta é, eis-me aqui, envia-me a mim, porque de mim estava escrito desde o princípio no rolo do livro, ou seja, desde lá do começo, lá de Gênesis 3,15, está profetizado que eu haveria de ir. Então está falando da chamada do profeta, mas aponta para a encarnação de Cristo, que Cristo nos planos de Deus, ele já estava morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o mundo, ele já sabia que o homem iria pecar e que ele enviaria Cristo para o perdão do pecado do homem. Então ele já era Deus e já não havia encarnado ainda, mas já estava nos planos de Deus que ele viesse a ser o Filho. E por que os judeus têm essa dificuldade de crer em Jesus, de que ele é o nosso Salvador? Só um minutinho que eu vou mostrar no texto para você, tá? Mostrar um dos textos que fala dessa dificuldade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é a confissão de fé do judeu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, para eles, só há um Deus. Eles crerem que Deus teria um filho igual a ele, é muito difícil. Porque esse aqui é uma das afirmações de que Jesus é o único, de que Deus é o único Deus. Êxodo, no capítulo 20, diz que não terás outros deuses diante de ti. Então, essa é a questão deles, dos judeus. Tá? E Deus, sabendo que eles teriam dificuldade de crer, Deus falou, bom, já que eles não terão dificuldade de crer e eu preciso salvar também o restante da humanidade, o próprio Deus deixou que eles continuassem embaixo dessa ignorância para que a salvação pudesse chegar até nós. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era dele, os que eram dele, ou seja, o povo judeu, e os que eram dele não o conheciam. Daí em diante, a salvação chegou para todo aquele que nele cresce. Então não é que Deus queria que eles não entendessem, já que eles não entenderam, Deus deixaria eles até certo ponto debaixo daquela ignorância, para que a salvação pudesse chegar até os gentios.